Bom, eu queria iniciar dando as boas-vindas a todas e a todos, agradecendo a participação de vocês nessa noite, agradecer ao Diógenes aí por ter acreditado nesse projeto, já tem uns 3 anos que a gente trabalha nele, e agradecer a presença do Márcio, Aderaldo, Janaína, e se tiver mais algum representante do Vozes nessa noite. Nós fizemos esse convite especial para eles, para compartilhar com vocês dessa experiência de ser maracatu, né, de fazer maracatu. E eu queria só comentar nesse dia especialíssimo para todos que fazem fotografia. Hoje é o dia em que se comemora a apresentação do invento da fotografia por Louis Daguerre, Louis-Jacques Mandé Daguerre, na Academia Francesa, do invento que era possível reproduzir a imagem, fixar a imagem. E como nós todos somos, de alguma forma, testemunhos disso, o quanto mudou nossas vidas, o quanto muda todo dia, né? Essa possibilidade de se comunicar com imagens. Para nós é uma data simbólica que todos os anos nós comemoramos. Eu estava agora comentando com o Gentil que nós comemoramos 150 anos da fotografia com o Chico Albuquerque, que hoje ela faz 181 anos. Então, essa estrada é longa. É verdade. E hoje, para nós, foi um dia muito especial, porque de manhã nós fechamos um livro sobre o Chico, que eu estou fazendo em parceria com o Instituto Moreira Salles, para mandar para a gráfica. Nós recebemos um catálogo do festival que nós organizamos. Tem alguns fotógrafos que estão aqui nos vendo que participam dele. Já existe fisicamente, é real. Depois nós vamos compartilhar com vocês. Hoje também é o dia que a gente comemora 1 ano de um projeto na galeria que nós fizemos para contemplar mulheres fotógrafas aqui do Ceará, chama-se Sol para Mulheres. E logo mais elas vão se apresentar no Foto em Pauta, num dia especial da fotografia, com projetos em que a fotografia fez parte de campanhas solidárias. E essas 60 mulheres ajudaram, disponibilizando suas fotografias para beneficiar 60 famílias de 2 bairros da cidade, que é do Pirambu e do Bom Jardim. Elas vão apresentar os trabalhos hoje também. E nós estamos aqui compartilhando esse projeto, que chama Maracatu Rito e Ritual. Reunimos 21 fotógrafos com a orientação do Diógenes. Eu queria falar rapidamente sobre o que é esse projeto e como ele aconteceu antes de apresentar o Diógenes, e nós vamos também compartilhar os resultados de imagens que foram colhidas durante estes 2 últimos anos. O projeto Maracatu, Rito Ritual, é uma tentativa de dar mais luzes a essa manifestação tão importante na nossa cultura, na cultura cearense, e agregar um grupo de fotógrafos que já vinha, de alguma forma, movimentando uma documentação dessa manifestação, mas nós não tínhamos ainda um produto, algo que pudesse agregar a todos e que isso se tornasse algo que viesse a público num coletivo, né? Num coletivo de olhares. E daí eu convidei o Diógenes para ele acompanhar esse grupo e durante esse percurso ir avaliando as imagens, orientando, sugerindo coisas, e foi muito rico. Quem participou, acho que aproveitou muito. Nós tivemos em torno de 5 encontros com o Diógenes nesse período. Era para ele vir aqui 2 vezes, mas o destino quis que ele viesse mais vezes. É verdade. Em outras oportunidades, e sempre foi muito generoso em compartilhar com todo mundo e, inclusive, participar em encontros online.
esteve em 2 carnavais na avenida, vendo todo o movimento maracatu, se emocionando junto com todo mundo, foi muito bonito. E esse projeto ele foi aberto a uma convocatória ainda em 2019, e a proposta dessa ideia era reunir num grupo de imagens que cada um fosse se inscrever, e nós, na realidade, não houve uma seleção, nós admitimos pessoas mesmo fora do prazo de inscrições, porque a ideia era agregar o maior número de participantes. Mas nós tínhamos como intenção esse acompanhamento do Diógenes, que era fundamental para que o projeto gerasse, inclusive, novas imagens e que isso fizesse parte desse acompanhamento com um curador, que é uma situação, para mim, assim, na minha história da fotografia, que não é de pouco tempo, foi, de uma certa forma, inédita, porque ter um curador que acompanhasse todo um processo, que orientasse, que estivesse junto, inclusive na captura das imagens, e com esse envolvimento que o Diógenes teve, eu acho que vocês foram contempladíssimos com uma condição assim especial de tudo isso acontecer, não é? Foi essa a nossa intenção também, além da documentação do maracatu, que é importantíssimo, e hoje a gente reafirma isso no mundo em que nós vivemos um distanciamento, nós estamos aqui por conta de uma situação inusitada, mas a fotografia vem nos dizer que memória é algo que nós temos que guardar. E ter guardado essas imagens, e vocês terem ido para a Avenida esses 2 anos, e terem produzido imagens, inclusive anteriores a isso, mas hoje a gente poder compartilhar, para mim uma alegria enorme, porque não sabemos o que vai ser no Carnaval de 2021, enfim. Isso é um documento histórico na vida de todos. Nós fizemos isso no Carnaval de 2020, em fevereiro, logo próximo de quando tudo mudou. E, para mim, isso reafirma a necessidade da gente olhar para a fotografia com todo esse carinho e cuidado como um instrumento de memória e documentação. Por isso, nós fizemos questão de apresentar esse projeto no dia 19 de agosto, reafirmando esse lugar da fotografia com tantas possibilidades que ela nos traz, mas também de ser uma reafirmação de que essa memória precisa ser guardada, preservada, principalmente nessa vulnerável cultura que são as manifestações populares e tudo mais que se produz de cultura num país como o nosso, né? Então, eu queria colocar aqui para vocês essa alegria de estarmos juntos, e eu queria agora passar a palavra para o Márcio. O Diógenes vai acompanhar a projeção logo mais, mas nós convidamos o Márcio para ele nos contar um pouco o que é o maracatu e uma experiência singular que ele teve de ser 3 anos rainha do maracatu. Quem foi para a Avenida e viu essa transformação, ou esteve nos barracões e na própria concentração anterior, sente uma emoção enorme de ver esses personagens mudando, essa transformação que acontece. E eu queria que ele relatasse um pouco isso, de como é viver esse personagem que é tão intrigante para nós. O Márcio, ele é vice-presidente do Maracatu Vozes da África, é brincante desde 1997, passou por vários personagens e de 2014 a 2016 chegou ao porte de rainha. Ele é educador carnavalesco, artista plástico, ator, cenógrafo e cenotécnico, aderecista e figurinista, maquiador e cabeleireiro para espetáculos e produção, bailarino popular, coreógrafo, compositor, brinquedista e folclorista, e também é conselheiro de políticas públicas raciais. Ele é pesquisador ainda em música, danças, folguedos folclóricos, brinquedos populares, em especial a cultura do maracatu no Ceará. Ave Maria, não sobrou nada. Pois é, amor, completíssimo.
É. 10 pessoas estão Oi, gente, falando. boa noite. Pois é, sempre costumo falar que a minha vivência de Maracatu, assim, todo o meu trabalho de pesquisa foi realmente de vivência dentro dos barracões. Porque eu vejo muita gente escreve, pessoas escrevem muita coisa sobre a cultura do Maracatu, mas muita coisa de pesquisa. Eu não. Cheguei nessa residente e eu cheguei adolescente e acabei ficando, né? Assim como o Voz da África, esse ano, como eu falei, ele completa 40 anos e o Voz da África sempre teve parcerias com grupos de danças, com outros grupos, né, para compor o espetáculo da Avenida. Então, nesse inteirinho, assim como o grupo Sandra Veloso, que é o Balé Arte Popular, tem parceria junto com o Voz da África, e assim eu cheguei no Maracatu, porque também um grupo que eu dançava tinha parceria junto com o Maracatu e acabei ficando. O Maracatu é uma manifestação, né, folclórica típica do Carnaval, aqui em Fortaleza, e também tem título de patrimônio imaterial, foi um título dado hoje a título municipal, mas aí está acontecendo já o trâmite para que seja reconhecido como patrimônio imaterial do Estado, quem dirá, né, patrimônio nacional. E a gente está lutando para que isso realmente aconteça, que a gente seja reconhecido a nível estadual. Então, é um cortejo, né, que sai pelas ruas brincando, que nesse cortejo eu costumo dizer que o maracatu ele é uma ópera, assim como o carnaval, ele conta uma história, ele tem toda uma narrativa, desde o primeiro personagem que vem na frente, o Baliza, que vem chamando a atenção para aquilo que vem, né, que vai vir como um personagem tipo do teatro de rua. Tem sempre aquele cara que vem na frente gritando para que aconteça a aglomeração e o espetáculo começar. Então o Baliza ele vem dando pulo, salto, chamando a atenção daquele público. Depois o estandarte, que é o estandarte aqui, que o Aderal está aqui de trás, o nosso aqui, é o Voz da África, no qual é a identidade da qual aquele grupo participa. Aí vem cordão de índios, de negras, de baiano, até chegar à corte. Então eu fui passando por esses personagens, né? Eu comecei como bailarino popular, fazer parte de um grupo, fui parte de tradição cearense, já tive várias participações no Balé Arte Popular. Então eu cheguei no Voz da África como bailarino, então fui para a aula dos índios, que eram umas aulas coreografadas, depois para os africanos, e até chegar ao poste de rainha, que é o personagem principal do maracatu, porque todo esse cortejo é para a rainha, né? Esse cortejo é homenagem a essa rainha que vem representando essa mulher negra. É uma coisa muito forte do maracatu é esse assédio que esse personagem tem na avenida. Por isso, quem carrega essa coroa tanto no Voz da África como nos outros maracatus, tem um certo assim, né, respeito. E também a gente sempre fica à flor da pele por representar um personagem, né, tão assediado que o público todo espera, que é o personagem da rainha. Então, fui rainha, a gente compreende que quando essa manifestação ressurge em Fortaleza, né, no Carnaval, não tinha muito a participação da mulher nessas manifestações populares de rua, principalmente no Carnaval, porque a mulher estava lotada no Carnaval, mais ao Carnaval de clube, no meio dessas festas que acontecia nos clubes fechados, no Ideal, não sei o que, não tinha muita participação da mulher. Então eram homens que se vestiam com esses personagens e desfilavam na avenida. Até eu tive no encontro Sesc Povos do Mar, existem bois ainda que não tem a presença do homem, que é sempre o homem, né, fantasiado de dama, como era o personagem do boi, de mulher. Então essa manifestação da representação do homem com esse personagem ficou até hoje. Embora alguns grupos ainda tenham mulheres, né? A primeira mulher a ser rainha de maracatu aqui foi a Eulina, no Maracatu Baobá. Hoje a gente tem a Débora, do Nação Fortaleza, a Lucy do Ar de Ouro também chegou a ser rainha, mulher, mas é uma coisa muito tradicional ser homem. Inclusive o Almeida é o nosso representante, né, da cultura, como ele é mestre da cultura, ele é um dos representantes assim de maracatu depois do seu Juca, porque
como mestre de cultura, no Maracatu a gente teve o seu Juca do Balá e hoje o Almeida, que é a rainha. Então, assim, sempre teve essa tradição de ser homem, mas hoje já abriu, né, para a mulher. Também tem um equívoco aí em quem escreve, diz que é homem porque a roupa pesa muito. Não, a roupa passou a pesar dos anos 90 para cá. Se você for ver registros e documentos, inclusive fotográficos do jornal O Povo, imagens antigas, as roupas não pesavam, eram roupas simples, eram bem menores. Então não tem. Algumas pessoas dizem, a rainha é um homem porque a roupa pesa muito. Não, isso é um equívoco, porque antes sempre foi homem e a roupa não pesava. Então, para mim, quando é uma coisa que eu sempre fugi, eu dizia muito antes, a gente teve o presidente, inclusive, que teve ontem com a gente na live, o Cláudio Corrêa, a gente conversando, eu falei que eu sempre fugi desse personagem, porque era muita responsabilidade, assim, né? Carregar a coroa, representar a figura principal ali do maracatu, eu achava aquilo assim, ainda não dava para mim, eu sempre fugi. E o grupo sempre, durante o ano inteiro, a gente se apresentava, e eu, durante o ano inteiro, eu sempre fui rainha nas apresentações, assim, nunca fui rainha oficial no carnaval, né? Então eu sempre recebi elogios, inclusive o Chico Gomes, o Cláudio, que era o presidente, o Aderaldo, que está aqui com a gente, que é hoje o presidente, ele sempre dizia, você é lindo de rainha, você arrasa, você vai ser a rainha. Eu, não quero não. Sempre tive medo, que eu achava assim, né, era muita responsabilidade. E acabou que não deu para fugir. Chegou um ano que o Aderaldo mesmo disse, você vai ser a rainha, e eu, tá bom. Então, assim, até então não acreditei nesse momento, assim, de representar esse personagem tão forte até eu chegar na avenida, que eu vesti a roupa, que eu pintei o rosto, né? Passei o batom, pintei o rosto, coloquei, a gente usa uma touca que, como tudo do maracatu é muito exagerado, né? Os brincos são tudo muito grandes, os anéis são tudo muito grandes. Então a gente usa uma touca preta com um brincozão pesado e peruca. Botei a coroa até então nada. Agora quando coloquei o esplendor, que é aquele adereço das costas de plumagem, eu disse, meu Deus, eu realmente eu sou a rainha. Aí foi assim, aí eu, meu Deus, e agora? Já não tinha mais como fugir, né? E foi legal porque o carnaval acabou sendo exatamente no período de março, e era meu aniversário, dia 1º de março. O carnaval foi numa sexta-feira, eu acho. Não sei, eu sei que foi muito perto do carnaval. Aí tu diz, olha, é o seu presente, você é a rainha do maracatu. E ficou assim, foi muito forte, porque durante o ano inteiro, acho que por vários anos, uns 2, 3 anos, eu já fazia esse personagem nas apresentações. Então, quando era no desfile oficial, todo mundo pensava que ali era eu rainha, mas na verdade eu estava nos personagens. Aí, quando eu estava de rainha mesmo, quando todo mundo soube, dessa vez o Márcio vai ser a rainha. Aí foi quando a gente tinha um pessoal das primeiras arquibancadas que ficava já gritando meu nome. Aí eu ia cumprimentar as pessoas. Então, quando você termina o desfile na dispersão, realmente é um assédio grande dos fotógrafos, tanto na avenida, né, assim, no desfile, no cortejo em si, como na dispersão. Todo mundo quer bater foto. Então, assim, foi muito forte para mim o primeiro ano. O segundo ano foi muito engraçado, porque foi um ano que a gente homenageou os Santos Negros. Eu fiz um vestido todo azul, royal, acho que eram uns tons de azul, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E eu vesti um vestido brocado, assim, parecia que o vestido acendia na avenida. E eu disse, e nunca, assim, como eu já sou carnavalesco, já mexia com bordado, com uma coisa, com outra, com adereço, então eu ousei usar um vestido azul, que nunca tinha, né? Nenhuma rainha de maracatu tinha usado um vestido azul, porque não é que seja regra, mas tradicionalmente é preto ou vermelho, são tons bem escuros, né? E eu vim de um azul, não era nem a royal, um azul turquesa, assim, um azul bem claro. E então, assim, foi lindo, porque todo mundo, né, foi surpresa para todo mundo ver uma rainha diferente. E no outro ano, no terceiro ano, que foi uma coisa que foi muito marcante, é que esteticamente os vestidos de rainha eram sempre tudo muito fechado aqui de manga, tudo muito coberto.
e eu resolvi usar que a gente chama de corselet, que era uma coisa meio que nua, e tudo muito bordado, e as mangas tudo muito bordada, que todo mundo relacionou com o São João, com a quadrilha, mas a volumetria era outra coisa. Esteticamente não tinha nada com quadrilha, mas teve uma referência ali junino, né? Então foi muito lindo, porque hoje todo mundo tem os meus figurinos que eu participei como referência de rainha. Assim, foi muito legal. Foi uns 3 anos assim que foi muito marcante para mim. Mas aí o Aderaldo chegou para mim, que era o presidente, e eu como carnavalesco, porque a gente constrói toda aquela história, aquele roteiro, aquele cortejo que vai para a avenida, assim como nas escolas de samba do Rio, a gente constrói um enredo, um tema, e vai contando isso na avenida. Então, isso é feito por mim, que é o papel do carnavalesco construir isso. E o Aderaldo chegou para mim e disse assim, olha, Márcio, é complicado você fazer todo esse trabalho, você não vê, porque eu não via, né? O maracatu se concentrava todo na avenida. Eu sou o último personagem a passar, então eu ficava lá atrás, me vestia cedo para ficar ali concentrado, preparado para desfilar. Então eu não via, eu construía aquilo, mas não via a execução, não via o maracatu na avenida. Aí ele disse assim, eu preciso de você tanto para organizar o trabalho que você construiu dentro do barracão, porque às vezes tem peça de roupa, a pessoa não sabia onde botar, onde vestir. Eu preciso de você, e eu preciso de você também me dando um apoio na avenida com o maracatu passando. Então a gente tem que repensar se você vai continuar assumindo o papel de rainha. E eu respirei fundo e disse, então vamos escolher a rainha. Foi quando hoje a nossa rainha é o Jalisson, foi a rainha mais jovem do carnaval. Eu passei a coroa para ele, acho que ele tinha uns 17 anos, né? 17 a 18 anos, ele era muito jovem, né? A vicosidade muito alto também, muito forte. Ele usou um esplendor enorme, hoje ele é a rainha. Até agora ele é a rainha, mas foi marcante para mim, porque assim, uma coisa que eu nunca imaginei, nunca pensei chegar ao poste de rainha. Se tiver alguma coisa aí... Emocionante sua história, muito bonito. Agradeço muito a sua participação. Acho que vamos ver essa história contada aí nas imagens um pouco agora. Com certeza, nos documentos que a gente tem aí, não sei se nesses, mas em alguns anteriores, você estará por lá. É engraçado. O Chico Gomes assim falou que o Jazz está incrível. Realmente ele é incrível, ele é jovem, ele realmente assume um papel perfeito. E também, assim, todos os anos, quando tinha todos os anos no dia 25 de março, né, que é dia do maracatu, que tem o cortejo, porque não só dia 25 agora, todo dia 25 é dia de maracatu, assim, no cortejo, eu sempre era a rainha oficial que acabava sendo coroada, porque esse é o momento, o ápice da coroação da rainha, é no dia 25 de março, né, que é o dia do maracatu. E acabava que a própria rainha oficial nunca dava para ir, e eu acabava sendo coroado como rainha. Mesmo que tentasse fugir, não tinha como. Sempre rainha. Ótimo, pois muitíssimo obrigada por sua participação. Vamos agora ouvir o Diógenes, vou apresentar agora o Diógenes e nós vamos ver um pouco das imagens. E depois, no final, a gente abre um pouco para um contato com as pessoas e se alguém tiver alguma pergunta, até quiser se dirigir ao Márcio, tá certo? Depois da apresentação das imagens, a gente vai ter um tempinho para interagir. Obrigadíssimo, Márcio. Tudo de Obrigado bom aí também. para vocês e que o Maracatus tenha uma vida longa, né, para emocionar sempre a gente, que é uma emoção muito grande ir para a avenida e ver vocês. Sempre foi. Obrigado. Nós agradecemos. Então, agora vamos para a nossa apresentação imagética. Vou apresentar rapidamente aqui o Diógenes. Acho que muitos de vocês já conhecem. O Diógenes tem uma trajetória de curadoria importantíssima na fotografia brasileira.
Mas ele tem uma opção de atividades aqui no currículo dele também. Ele é escritor, é curador de fotografia, é roteirista, é editor independente, é premiado no Brasil e no exterior com melhor livro de contos e crônicas. No mesmo ano, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2010. Acho que tem uma interferência aí, se alguém tiver com os microfones abertos. Obrigada. O Diógenes foi curador da Pinacoteca do Estado de São Paulo, de 99 a 2013. Foi lá onde nós nos conhecemos pela primeira vez, onde realizou exposições, pesquisas e reflexões sobre o pensamento fotográfico e possibilitou o reconhecimento do acervo do museu como um dos mais significativos da América Latina. Como curador, ele também recebeu 4 prêmios. Ele tem um trabalho recente agora, que é a exposição Terra em Transe, reunindo cerca de 500 imagens de 53 fotógrafos brasileiros. E ele publicou recentemente o livro dos monólogos, inclusive apresentou aqui em Fortaleza, no Museu da Fotografia. O Diógenes nasceu em Recife, mas morou 17 anos em Salvador e vive em São Paulo desde 1989. E o Diógenes tem um papel importante na fotografia brasileira com essa trajetória de curadoria. Se ele quiser completar mais alguma coisa, mas o que ele traz de reflexão e de um olhar também que, para mim, é instigante, é provocador. Ele tem uma forma muito especial de provocar os fotógrafos, que ele vai coordenando e orientando, mas de uma forma suave, muito participativa. Foi uma experiência importantíssima e interessante para mim e para os fotógrafos. Jorge, só quero agradecer 1000 vezes a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer o convite para o Maracatu, porque, de uma forma muito especial, eu passei minha infância toda dentro de um maracatu, porque a gente passava férias numa cidade do interior de Pernambuco chamada Carpina, e lá existia o Leão de Ouro, que era um maracatu de baque solto. Então, antes de ganhar as grandes proporções, enfim, o que é, por um lado, muito bom, e, por outro lado, a gente não sabe direito onde vai parar, do maracatu de Recife se transformar mundialmente conhecido, a gente vivia a vida cotidiana junto com todos aqueles personagens. O maracatu de Recife, como vocês devem saber, é bastante diferente, principalmente o maracatu de baque solto, do maracatu de Fortaleza. O maracatu de Fortaleza, eu conhecia só do ponto de vista da literatura, eu nunca tinha visto. Então, quando a Patrícia me convidou, foi muito emocionante por conta de tudo isso, por uma questão, sobretudo, afetiva e literária, porque eu sempre escrevi sobre o maracatu de Recife, de Pernambuco, na verdade, baque solto e baque virado, como vocês sabem. Inclusive, participei de um livro importante, ainda na Pinacoteca, de um cara chamado Pedro Ribeiro, de um fotógrafo chamado Pedro Ribeiro, que esse livro foi publicado pela Pinacoteca, não me lembro mais o ano, 94, talvez, com uma pequena exposição. Então, foi algo como muito inesperado, porque quando eu fui para o Maracatu no primeiro ano, que foi 2019, eu fiquei muito emocionado quando eu vi os desfiles e, sobretudo, com as loas. Eu acho que as loas a capacidade de emoção e do transe ali, que acontece muitas vezes em outro maracatu, com o maracatu de baque virado, por exemplo, que tem uma azougue, enfim, que é aquela bebida. Vocês sabem, os meninos devem saber isso, Vozes da África, né?
Então, quer dizer, eu fiquei muito, assim, muito encantado e muito chocado também, porque por uma coisa muito cansativa para nós no Brasil, que é o fato de como é que a gente consegue sobreviver, levar para a rua um maracatu como vocês levam, com tão poucas condições, digamos assim, digamos, públicas, sabe? O trabalho dos artistas, dos artesãos, dos tocadores, das pessoas que estão ali desfilando, aquele entorno inteiro, é quase uma coisa bíblica para mim, assim, do ponto de vista de uma de uma arrumação da disponibilidade, como o Márcio mesmo contou, o fato de você assumir ser uma rainha naquele desfile, isso mexe com muitas sensações, muitos sentimentos, uma coisa de ancestralidade muito profunda. Então, eu fiquei muito comovido com o Maracatu de Fortaleza e parabéns. E parabéns muito mais por ser apesar de achar muito cansativo, como eu disse, essa luta de todo ano, não é? Vai para a rua, só a gente sabe, só vocês sabem de que forma vocês vão para a rua. É algo muito louvável e, ao mesmo tempo, muito perverso, porque isso deveria ser cuidado como uma joia, como o maracatu é. Então, essa é uma conversa recorrente, desde que eu nasci que eu ouço essa conversa. A gente vai continuar ouvindo essa conversa para sempre, pelo que eu estou vendo. A gente vai morrer e o que vai ficar? Vai ficar isso, que é esse projeto, um projeto como esse. Bom, enfim, então foram 21 fotógrafos durante esses 2 anos, fotografando, fazendo as imagens, cada um dentro do seu estilo. E cada um dentro das suas possibilidades, digamos assim, de movimentação. Enfim, no primeiro ano, quando a gente viu num dos encontros a fotografia, nós notamos que tinha pouca coisa poucos detalhes e pouca coisa do barracão. Existia uma aglomeração grande na saída, quando os maracatus passavam pelo portal. Então, tudo isso foi sendo afinado nesses encontros, para que no ano seguinte pudesse ser feito outro tipo de, digamos assim, entre aspas, outro tipo de situação imagética. E o resultado, para mim, foi muito... Olha, é lindo o que foi feito, deu muito trabalho a edição, porque tinha alguns fotógrafos com muitas imagens e uma trajetória já muito grande. Então, você vê que tem um domínio, existe uma intimidade maior com determinadas situações. Fotógrafos que começaram a fazer mais recentemente, que também dá exatamente uma diferença muito grande. Você sente como é essa aproximação junto dos personagens, na rua. E aí eu passei quase 3 meses, né, Patrícia? 4 meses editando esse material durante a pandemia inteira. E não foi fácil. Não foi fácil. Olha que eu tenho experiência, mas não foi fácil porque, ao mesmo tempo, você tinha uma situação que era a seguinte: eu não estou aqui para mostrar imagem bonita, não é o meu trabalho. Eu não estou aqui pela beleza da imagem, eu estou aqui por um respeito a uma situação, nesse caso, a uma celebração, digamos assim. E então, se uma imagem tem um defeito, entre aspas, ou se uma imagem tem algum tipo de desfoque, ou corta uma cena, ou aparece uma mão, ou tem uma sombra no rosto de alguém, ela é tão importante quanto outra imagem ou um retrato que é produzido exatamente com toda a calmaria. Então, a edição foi pensada desse ponto de vista. É como uma câmera subjetiva
que você vai entrando pelo barracão, você vai para a rua, você entra na avenida, você sai pelos arredores, você vê os personagens se vestindo, você vai para o barracão de novo, você vê os retratos, e aí você muda de luz, compreendeu? E aí você tem pessoas, em 2 ou 3 pessoas, aí depois você tem mais de 5 ou 6 ou 10 pessoas, aí você tem uma zona que é a rua antes de entrar na aglomeração, como se chama? Ali na concentração, porque tem barraca de comida, porque tem carro, programação visual das lojas, telefonia, salão de beleza, e tudo isso precisava ser incorporado porque trata de uma situação real, não é? O fato de vocês chegarem 3, 4 horas da tarde para sair 8. Então a gente foi cedo, muitas vezes a gente foi cedo, justamente para que pudesse acompanhar. O resultado é um resultado para mim impressionante. Sim, churrasquinho, milho, tudo isso mesmo. Então, aquelas coisas de plástico tenebrosas que invadiu o Brasil, as mesas de plástico, as cadeiras de plástico, né? Criança comendo, gente comendo. Olha, é um carnaval, realmente. É quase uma Bíblia, o que tinha de imagens. Então, com isso, depois da primeira e da segunda seleção, eu falei, não, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou esquecer os nomes dos fotógrafos e vou fazer a edição pela imagem. E foi assim que foi feito. Porque eu sei que todos nós, a gente não acorda para ser irrelevante. Eu sei que a gente acorda para ser relevante. Ok, tudo bem. Mas acontece o seguinte, um projeto como esse é um projeto de uma união também. Então, quando você junta as imagens sem os nomes, há uma possibilidade de você traçar um roteiro de tudo isso que vai ser visto, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, sem saber direito de quem é. Para mim, funciona muito mais. Então, um fotógrafo pode ter 10 imagens, o outro pode ter 2, o outro pode ser 1. Uma vez, Pierre Verger me disse uma frase que eu nunca esqueci, que é uma frase muito parecida com outra frase de Clarice Lispector. Clarice Lispector tem uma frase que ela diz o seguinte, você pode levar a vida inteira em uma palavra, o que é real, porque uma palavra fora do lugar você não recupera nunca mais. Você pode pedir desculpas o resto da sua vida, mas uma palavra fora do lugar você não recupera. Para mim, até hoje, isso funcionou. E uma vez eu conversando com o Verger sobre uma fotografia de Verger que é muito, muito conhecida, que é uma fotografia de um personagem que você não sabe se é homem ou se é mulher, mascarado, fumando na porta da Igreja da Misericórdia, em Salvador, e tem uma criancinha que vê Verger fotografando. E o menino ri. Essa foto é incrível. É um careta com um vestido preto, uma perna, parece uma figura trans. E aí, a gente conversando sobre isso, ele disse, eu podia ter levado a vida inteira para fazer essa imagem. Então, o que ele quis dizer é a mesma coisa que Clarice disse, que você pode levar a vida inteira para fazer uma imagem, uma fotografia. E a gente sabe, os fotógrafos sabem que é assim, né? Eu imagino que seja muito precioso esse exercício diário e tudo mais. A segunda coisa é que o projeto, para mim, é profundamente literário. Eu acho que isso aqui é o início de uma coisa, de um projeto, vou repetir, que pode crescer muito mais, porque é impossível não ter um livro de um material desse. É impossível não ter uma exposição de um material desse. Vocês vão ver o que é que está aí. E é impossível você não lidar com uma memória, mais uma vez, de uma manifestação como essa, sem que a gente tenha um documento para sempre. Porque, claro que existem as questões digitais todas que a gente sabe que existem, mas, para mim, que sou um cara do século XII, você pegar num livro e você ir dormir com o livro e acordar com o livro e ver todos esses personagens, é um negócio muito sério essa história do Maracatu. E o trabalho dos 21 fotógrafos, cada um dentro do seu, eu quase enlouqueci. Porque, por exemplo, tem fotógrafos que... Outra coisa que aconteceu é que não dá para botar apenas
tem ensaios, digamos assim, que se você bota uma imagem, a imagem não fala. Você precisa botar 4, 5, 6, até 10 imagens. Tem imagens que são completamente fora de tudo aquilo, que você tem que tratar com a mesma... As imagens da Fernanda eram as polaroides, que não aparecia o público em torno, não aparecia o corpo, eram detalhes, é uma coisa bonita, pequenininha, que ficou rodando, 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 até que no final eu não aguento mais essa moça. E aí, no final, a exposição, a fotografia falou. E, de certa forma, vocês vão ver onde ela está. Então, tem exercício de desfoque, tem planos absolutamente intuitivos, parece que tem coisas que você fotografa, tem coisas incríveis. Aparecem monstros, aparecem mãos, aparece o diabo a quatro. E, no final, eu acho que ficou muito bonito, porque é um trabalho que não é apenas o trabalho de um fotógrafo, nem de um curador. Inclusive, tem o maior enjoo dessa coisa de curador, porque é um monte de gente chata e pretensiosa e tudo mais. Mas é, sobretudo, um trabalho literário, de ancestralidade, de memória, entendeu? Eu não vou dizer de resistência, porque eu tenho pavor dessa palavra resistência, nesse caso. Porque a gente não tinha que estar resistindo dessa forma de jeito nenhum, a gente tinha que ter visto, né? E Chico, quem é que está dizendo aqui? Fernanda está dizendo que é documento também. Sim, é um documento também. Então, foi isso que aconteceu. Está aí a edição. Eu fiquei muito feliz não, que eu não conheço essa palavra, fiquei muito contente de ter feito o projeto. Muito obrigado. Agora, é uma continuação, né? Imagino que seja uma continuação, porque o bagulho é sinistro, viu? Vocês vão ver. É isso, Patrícia. Ótimo. Então, vamos agora ver um vídeo que nós fizemos com a apresentação. E, Diógenes, você fica com a palavra livre também, porque nós não vamos... você pode ir falando, ou se você achar que pode ter uma parte da Lua, e aí fica à vontade aí para... pode tocar a Lua para ir passando, vai ficar lindo, emocionante. A Lua vai repetir algumas vezes, mas tudo bem, são 17 minutos de imagem, tá bom? Oi, gente, eu não montei o vídeo com a Lua, tá? O vídeo tá sem áudio. Mas não dá para colocar a Lua, Guilherme, junto? Eu posso tentar aqui, só um instantinho. Tente aí para ver. Testar antes, tá? Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho. Tá, você então... também tem a versão de PDF, Guilherme? Porque se ficar mais fácil passar o PDF e deixar a Lua rodando, pode ser. Veja aí qual é a forma operacional mais fácil, tá bom? Só um instantinho. Para mim também teve muitas surpresas, porque foram produzidos muitos detalhes dos barracões. Então, os planos interiores das imagens é um mundo assim, que você põe uma imagem na sua frente e você leva 5 minutos, você vê tudo, depois você leva 5 minutos, como se fosse essa lupinha que a gente tem no computador, para ir aumentando aquilo, para ir vendo como cada coisa que está ali. Então, tem uma ferramenta de orixá, aí tem um Oxóssi, junto do Oxóssi tem um santo, junto do santo tem um pedaço de tecido, junto do pedaço de tecido tem uma tesoura, aí depois tem um carretel, aí lá no fundo tem alguém desfocado. É um mundo interminável de objetos, de coisas, de cores, de uma arquitetura sem nenhum tipo de uma arquitetura de resquícios. Tudo isso aparece. E muitas vezes as propagandas, que geralmente são infames, as propagandas de rua, em muitos momentos, em no mínimo umas 7 fotografias, elas aparecem quase como um personagem principal.
imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes, ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Na encruzilhada da história, o tempo não pode parar. A vida nos pede atitude, coragem pra continuar. Mulheres e índios, negros, quilombolas, os povos da terra, os povos do mar. Os injustiçados terão sua glória, a nossa vitória murmura no ar. Vozes, vozes, ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes, ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Firme feito uma árvore, meu maracatu está de pé, unido pelo sentimento que faz a gente ser como é. Caiu, levantou, deu a volta por cima. Eu peço agô, mas não peço licença pra entrar na avenida em defesa da vida. Eu sou da folia, eu sou resistência. Vozes, vozes, ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes, ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro
vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto da agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto na agô. Na encruzilhada da história, o tempo não pode parar. A vida nos pede atitude, coragem pra continuar. Mulheres e índios, negros, quilombolas, os povos da terra, os povos do mar. Os injustiçados terão sua glória, a nossa vitória murmura no ar. Vozes, vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto da agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto da agô. Firme feito uma árvore, meu maracatu está de pé, unido pelo sentimento que faz a gente ser como é. Caiu, levantou, deu a volta por cima. Eu peço agô, mas não peço licença pra entrar na avenida em defesa da vida. Eu sou da folia, eu sou resistência. Vozes, vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Vozes, vozes ecoam na imensidão. Vozes da África, um grito de libertação. Agô, paixão do agô, agô, paixão do agô. Teu nome é justiça, ó guerreiro santo. Proteja o meu canto da agô. Teu
é justiça. Ó guerreiro santo, proteja o meu canto na dor.
É isso, gente. Foi bom o silêncio, acho que as imagens também pedem silêncio, né? É. Foi muito bom ver também, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Pronto, eu acho que está dando para escutar. Oi? Só explicando que a Loa é só do Vozes, mas tem muitos maracatus representados nas imagens, tá? Porque foi meio corrido esses dias, a gente tentou ainda incluir outras Loas, mas não deu. E aí contemplamos o aniversariante também, né? Porque o Vozes é 40 anos e foi muito retratado pelos fotógrafos, então a justa homenagem aos nossos convidados. Isso, a gente identificou aí muitas fotografias, inclusive do Voz da África. Muitas fotografias estavam lindas. E essa lua foi agora, de 2020, quando a gente disse: eu peço agor, mas não peço licença. Que agor é quando você pede... Agor é licença, mas se pede licença ao ancestral. Então, a gente pede agor ao ancestral, mas não pede licença a isso tudo que está acontecendo. Então, é uma lua que era bem crítica, muito linda. É do Fernando Nery, o autor é o Fernando Nery. O Fernando Paraíba de Medeiros, perdão. Sim. Que bom. Jorge, você quer comentar ainda alguma coisa? Agora, as imagens também ganham muito com as loas, né? Você pode ver de duas formas. Você pode ver em silêncio e você pode ver também com as loas, porque eu não sei o que acontece comigo, as loas elas batem muito forte. Patrícia, mesma Patrícia, a gente tem Sim, diga-me. a gente tem uma gravação também só da batida, assim. A gente tem uns três gravações, só essa batida, que são 3 andamentos que são típicos assim dos maracatus. É um bem lento, aí tem um mais suave e tem um médio assim, mas não tem tem sempre esse andamento que a gente costuma às vezes ensaiar passo em cima ou então cantar em cima só dessa batida, né, desse andamento. Se precisar, a gente dispõe, é nosso. Maravilha, é emocionante os tambores, realmente É. estar perto dos tambores é algo assim muito incrível na avenida. O som dos né? ferros, né, Patrícia? Também aqui o som dos ferros, que é o triângulo, quando bate assim, bate no coração. É mesmo. Algum dos fotógrafos pode falar aí, além do chat, além dos diálogos? Alguém quer comentar? Participar do projeto? Parabéns a todos os fotógrafos, porque eles retrataram de uma forma assim, muito singular o que é maracatu. Eu, pessoalmente, algumas fotografias a gente se reconhece, né, enquanto grupo que gostava das nossas fotografias, e a gente revive aquela emoção, porque a fotografia, para mim, é um segundo único, um momento único. E poder ter isso registrado, e sempre que você for ligar um catálogo, um álbum de fotos, reviver aquela emoção. Hoje eu estou assim, emocionada por ver essas imagens e agradecer imensamente a vocês por essa sensibilidade. Muito obrigada. Bom dia. Cadê os fotógrafos, gente? Então, só mandando mensagem. Diógenes, Patrícia. Olha, assim, eu documento o Carnaval de Fortaleza, os maracatus, afoxés, há 15 anos aproximadamente. E assim, ver essas imagens, né, não só minhas, mas como dos companheiros, todos que estão participando do projeto, é muito emocionante, gente. É uma diversidade incrível de olhares, e eu acho que o Diógenes foi muito feliz nessa edição, né, dessa curadoria que ele fez, e eu acho que assim está muito bem representado
o que ele queria mostrar, digamos, na sua forma de ver esse maracatu. Eu acho que isso pode gerar não só essas imagens que foram da apresentação, mas todo o material que a gente tem, um grande livro de fotografias que representem, que tenham uma narrativa, que falem muito sobre a beleza da arte e da cultura do maracatu de Fortaleza. Então, mais uma vez, parabéns, Diógenes, parabéns, Patrícia. Parabéns a vocês. Muito obrigado por me incluírem também nesse projeto. E a todos os fotógrafos que estão participando, que são simplesmente pessoas incríveis, que fazem imagens incríveis. Então, todos estão de parabéns. Mais uma vez, parabéns, Diógenes, e parabéns, Patrícia. Parabéns para vocês. Boa noite. Só explicando aqui, Alex, só um minutinho antes de você falar. Esse trabalho não está concluído, nós estamos ainda em processo. O projeto ele é para construir um site. Na realidade, esse é um projeto contemplado pelo edital de incentivo às artes da Secult, que as verbas são muito pequenas e um produto como um livro, algo assim. Mas eu fiz questão de ter esse momento de vocês como curador e de nós podermos ter um conjunto de imagens produzidas, inclusive, recentemente com esse acompanhamento, né? E eu fico muito, como diz o Johnny, contente, né? Porque o resultado é muito emocionante mesmo. Quando o Jorge me mandou a primeira vez que eu olhei, eu não disse nada, só fiz dizer estou emocionada. Mas tem outras participações também que nós vamos poder incluir no site depois, que são inclusive registros históricos de memória. Nós acho que vamos ter lugar também para isso. Mas tem muito mais imagens, vocês sabem o quanto de imagens que vocês mandaram, então é um projeto em andamento, o produto final não é esse, vai ser muito mais amplo e mostrado no site, inclusive com o perfil dos fotógrafos, tá? Então, vamos contemplar essa edição livre do Diógenes, como ele viu as imagens de vocês, esse diálogo de Ive e da Avenida é muito marcante, ficou muito interessante mesmo. Podem continuar aí. Diga, Alex, o que você achou aí? Quais são suas palavras? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gentil, Diógenes. Boa noite. A todos que fazem parte desse projeto, que é um projeto... Estava até conversando hoje com o Chico, né, da importância desse projeto para a cultura do Ceará, para a cultura da cidade de Fortaleza. Eu me lembro muito, né, quando a gente se encontrava na Avenida, Patrícia e Gentil, né, que já existia, né, esse projeto de vocês, a gente conversava sobre isso há alguns anos atrás, de juntar, né, os fotógrafos que sempre estavam na produção, né, todo ano ali no Carnaval, para fazer esse projeto que eu acho de fundamental importância dentro da cultura da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. Na minha opinião particular, um ato cultural para mim, o mais importante da cidade de Fortaleza, né, e que, ao meu ver, ele não é tão valorizado, né, perante sua própria população. Ele ainda é muito não divulgado, ou apenas colocado apenas em algumas situações em particular, né? Então, eu acho que esse projeto ele vem mostrar a importância do maracatu cearense para as pessoas, não só para a própria população de Fortaleza, como para o mundo, né? Para o mundo, para o Brasil, que aqui tem maracatu, aqui tem cultura, né? Juntamente com os reisados, enfim, outras manifestações culturais. E eu acho que esse projeto vem trazer voz, vem colocar o maracatu no seu devido lugar, né? como elemento cultural da cidade de Fortaleza. Então, particularmente, eu fico muito feliz
independente se eu estou dentro ou não, de estar sendo realizado esse projeto, Patrícia, né, que você vem realizando. Eu fico muito feliz que esse projeto esteja acontecendo, porque é um presente e um documento que o Ceará precisa ter dentro da cultura do seu estado. Então, eu fico feliz de estar participando, né, com o Diógenes como curador. É uma honra para todos nós, né? Ele está conosco, né, dentro desse lindo projeto. Para mim também. E apenas agradecer a todos, parabenizar a todos. E nesse momento, né, eu me lembro muito bem, assim, eu estava vendo, Jorge, a sua fala naquele dia do museu, né, da abertura das exposições, e eu falei até hoje para o Chico, foi um soco no meu estômago, aquilo ali, sabe, desde aquele dia infelizmente não pude sair, eu tive que sair, não pude assistir até o final, mas o que eu vi, eu saí, sabe, pensando e refletindo o meu trabalho, sabe, a sua fala, até onde eu vi, eu saí aquilo ali assim, revendo meus trabalhos, a forma de pensar, e isso é bom, né? E aí veio a gente ainda deu sorte de poder ir para a avenida, eu tentei pensar, né, a minha fotografia de uma maneira diferente. Então, assim, eu acho que essa pandemia fez com que a gente produzisse também reflexões, né? Então, que a gente possa se unir, possa fortalecer a cultura, né, nesse momento tão difícil, né, para o nosso país, né, dentro da cultura. Então, gente, para não tomar mais tempo, muito obrigado, uma boa noite, parabéns Diógenes, parabéns Patrícia, Gentil e a todos. Está muito bonito e eu acredito muito, muito nesse projeto, muito mesmo. E eu torço ainda que dê certo um livro, eu concordo com o Diógenes, tomara que, enfim, a Patrícia consiga, de alguma maneira, mais recursos para que se possa realizar um livro. Eu torço, né? E é isso, gente. Muito, muito feliz de estar participando aí com vocês. Boa noite a todos. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Patrícia, eu queria só complementar mais uma coisinha a partir da fala do Alex. É que é o seguinte, eu acho que, muito além dessas imagens que estão dentro do projeto, e que tem a sua importância incrível, eu acho que uma das coisas que foi mais incríveis também foi a presença do Diógenes junto de nós, algumas vezes de forma virtual, mas na maioria das vezes de forma presencial. O que a gente aprendeu na hora que ele estava visualizando as imagens de cada um na tela, aí na Imagem Brasil Galeria, né, que é um espaço incrível que abriga a fotografia cearense na sua totalidade. E assim, o que a gente aprendeu quando ele estava falando da imagem de cada um, do olhar de cada um, e do que ele falou que seria interessante também da gente registrar. Então, assim, de certa forma, a gente muda até um pouco a forma da gente ver as coisas, né? Eu acho que a gente aprendeu, tem que agradecer muito ao Diógenes pelo que a gente aprendeu durante todo o processo, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ficar gravado e que vai ensinar muito para a gente nas próximas fotografias que nós vamos fazer. Muito obrigado, Diógenes. Eu que agradeço a vocês, foi um prazer imenso. Gente, eu quero falar aqui também, de lá. Boa noite a todos. Eu acho que eu gostaria de agradecer principalmente ao Maracatu, pela existência do Maracatu. Ele existe na minha vida desde que eu sou menino. E a coisa da lua, do batuque do maracatu, é que me fez voltar ao maracatu. Quando eu ouvia, isso ficou gravado em mim, desde pequeno, e me fez voltar e documentar, porque eu achava que
documentando isso, de certa forma, eu estava colocando o olhar sobre essa manifestação que eu acho tão importante. E eu agradeço aos fotógrafos também, porque outros fotógrafos fazendo isso me incentivaram também. Nesse projeto, em particular, ao Diógenes e à Patrícia, né, que proporcionaram a existência desse projeto também. E dizer uma coisa, assim, eu recebi há algum tempo, pelo trabalho que eu fiz, esse trabalho que eu vinha fazendo sobre o maracatu, uma encomenda. Não sei se dá para vocês verem. É a encomenda da rainha Benoit. Isso eu recebi do Vozes da África. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu, assim, durante minha vida como profissional de fotografia, como gente, como pessoa, que eu recebi. Sabe? Então, como a emoção de ser um comendador do maracatu é maior do que muita coisa que existe nesse planeta. Eu quero também. Então, eu não sei, mas isso não sei se o Vozes da África vai aceitar o seu pedido, mas eu sou a favor também da comenda ao Diógenes. Tá bom. E eu só tenho a agradecer. Senão você manda a foto da comenda e eu boto na parede e digo que é minha. Também funciona. Gentil, essa comenda foi a comenda comemorativa dos 25 anos. Foi um espetáculo que a gente dirigiu e montou no Teatro José de Alencar, que na época o presidente era o Cláudio Corrêa, e a gente escolheu algumas pessoas que, de certa forma, contribuíram com o nosso trabalho. Assim, como você, acho que você tinha registrado já aquele trabalho que é Maracatucá, acho que, e também a gente, não só a ele, outras pessoas. E acho que nos 40 anos, Diógenes, eu posso te prometer não a comenda, mas eu te mandar uma calunga especial, viu? Eu adoraria, obrigado. Eu vou buscar. A calunga, ela é o elemento assim místico e especial do maracatu. Eu né? sei. A nossa calunga, ela não é como a calunga de Pernambuco, que tem todo um ritmo e tudo. Nossa calunga, ela é representativa, mas vai de coração para você. Muito obrigado. Tá vendo, Gentil? Consegui. Olha só, Gentil. Eu também recebi uma do Voz da África. Olha que legal. Um troféu dos 32 anos do Voz da África, viu, meu camarada? Não é moleza não, rapaz. O Chico já vem tanto o Chico Gomes quanto o Alex aí também já vem fotografando, nos acompanhando já há um tempo, né, gente? Márcio, gente, só para fazer uma ressalva, pedir desculpa, eu cumprimentei, esqueci do Márcio, do Adeirado, toda a equipe, viu? Por vocês, né, a Liliane, né, minha esposa já dança, né, foi ela que me apresentou a vocês mais próximo, eu apenas cobria pelo jornal, enfim, e acabei me apaixonando pelo maracatu esses anos todos, e hoje eu juntamente com a minha esposa, a gente tem um carinho muito grande por todos os maracatus, mas em particular o Vozes da África, e é nosso maracatu na hora da competição. Então a gente torce, mas que a gente também torce para todos, porque o que vale é a cultura. Né? Só de vocês colocarem o maracatu na rua é um grande prêmio, é uma coisa de uma força, de um tamanho sem precedentes. Eu cobria um jornal O Povo, que é bem aí do lado, né, da concentração. Eu ficava até o último, né? Eu fotografava até 3 horas da manhã, 3h30, ia para o jornal, ia dormir. Eu dormia no jornal para pegar o ônibus, porque não tinha mais ônibus, né, lá para minha casa. Então eu acordava do jornal e ia pegar o ônibus. E ainda tinha gente voltando do desfile, empurrando o carrinho com as roupas, isso 6h30 da manhã. Eu achava aquilo, sabe, a disposição daquilo, para mim, era uma coisa incrível, porque
E é isso que, às vezes, eu fico, né, querendo falar também muito de política, mas é o apoio, né, que a prefeitura podia dar com caminhões, né? Me doía ver pessoas 6h30 da manhã empurrando carrinho pela avenida, ali ali na avenida, em frente ali ao Jornal O Povo, né? Mas é isso, mostra a força do maracatu, o que ele é, da onde que ele vem, da força de não desistir, com todas, né, a falta de apoio, a falta de aceitação perante, às vezes, né, o próprio povo, né? Então, parabéns não só ao Vozes, mas também a todos os maracatus que vem contando essa história com muita força, com muita garra, né, transcendendo preconceitos. Então, eu acho que essa é a força do maracatu cearense, que ele vem desde lá de trás, quebrando barreiras para poder se apresentar na avenida e dar o seu espetáculo, dar o seu show. E não é porque eu gosto do maracatu, mas hoje o maracatu, nas suas devidas proporções, eles não devem nada a certos carnavais ali de cidades grandes. Viu? Parabéns a todos. Obrigado, Alex. Não só a esposa e agora a filha, né, Alex? Também vai sair com a gente do maracatu. Sim. Com certeza ela vai estar junto, com certeza. Viu? Diógenes, você quer ainda comentar alguma coisa? Já estamos aqui também já com o horário um pouco avançado. Ainda tem outro evento que nós vamos participar daqui a pouco. As Mulheres do Sol, aí, que alguns estão nos assistindo, vão participar de uma apresentação agora do dia 19 ainda com o Festival de Tiradentes. Muito obrigado aos fotógrafos, Patrícia, Gentil, todo mundo, um abraço. Disseram aqui que é aniversário de Luiz, parabéns, Luiz. E vamos para frente, vamos continuar. Parabéns a todos, amigos do Vozes da África. Vou buscar minha calunga assim que a pandemia passar. É esse ano, depois vocês me avisam, tá? E um abraço grande para todo mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez, agradeço muito aos fotógrafos também de terem aceitado esse convite, né, de trilhar aí essa caminhada com a gente. E eu achei muito importante também o envolvimento deles. Foi muito bonito ver essa disposição de novo, de ir no barracão, de procurar trazer esse personagem, quem são essas pessoas e ver um antes e o depois, não ficar só restrito ao espetáculo da avenida. Foi muito bonito isso, ver que despertou em vocês. Nós tivemos um momento também importante, que foi uma apresentação da Laís sobre um histórico do maracatu, até para que vocês também percebessem a dimensão do que é essa representação, o quanto é importante e simbólico esse personagem, como o próprio Márcio relatou, não se é rainha assim da noite para o dia e dizer eu quero ser rainha e vou ser rainha, nem princesa, nem nada. Existe toda uma preparação e eu acho que é preciso conhecer mais, pesquisar o que se faz para dar mais valor ainda ao que essas imagens podem traduzir para as pessoas, né? Então, acho que esse foi um processo que nós vivemos juntos, vivenciamos juntos e acho que muito enriquecedor para todos nós. Então, agradeço muitíssimo aos fotógrafos, aos maracatus, como o Alex falou, por existirem e por, de alguma forma, insistirem em continuar firmes. E Diógenes, mais uma vez. E é isso, gente. Parabéns a todo mundo. Parabéns. Acho que o projeto vai repercutir. Feliz dia da fotografia para todo mundo também, né? Pois é, feliz dia da fotografia para todos que fazem disso um ofício, uma forma de se manifestar, de se comunicar, de se expressar. E parabéns, Luiz, pelo seu aniversário. Grande abraço a todo mundo. Márcio, Aderaldo, Janaína, muitíssimo obrigado. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço a todos os Tchau, obrigado. Tchau, Márcio. Tchau. Feliz dia da Tchau, fotografia. gente. Valeu. Obrigadíssimo. Tchau. Tchau. Até a próxima. Vamos nos vendo.